A honra, a glória, o domínio e o louvor pertencem ao nosso Deus. Hoje, meus irmãos, vim falar de um assunto muito interessante que chegou até mim e eu achei assim muito interessante até falar sobre esse assunto, né? Um assunto que gerou, né, muitas dúvidas. Será que Deus está matando, né? Para quem não sabe, aconteceu, acho que foi ontem, de ontem, um pastor em Minas Gerais, né, o pastor Tiago, ele estava no monte orando. E aí dois caras foram pegar ele de assalto. E parece, não se sabe até agora, não posso afirmar, que um deles veio a óbito. Né? Um deles veio a óbito. E ali, né, parece que teve um manifestário, outro veio a óbito. E aí, o que veio até mim? Pastor, nós precisamos saber quem matou esse cara. Se é que ele morreu. Né? Será que foi Deus que matou ele? Primeiramente, eu achei algo muito forte, porque assim, os que se cumprir na palavra de Deus, na vida daqueles que o temem, os livra e os guarda. Né? Segundo a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que Deus os livra, né, e os guarda de todo mal. Segundo o que diz também Salmos, Davi já dizia sobre essa segurança poderosa: 1000 cairão, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, somente com seus olhos olhará e verá a recompensa dos ímpios. E o que aconteceu no monte ali foi algo que nós precisamos explicar dentro da Bíblia Sagrada e dentro do mundo espiritual. Porque eu em 10 anos já sofri isso. Né? Ao contrário, né? Pessoas ressuscitaram atrás da minha vida, mas também outros morreram, mas não porque perto de mim, mas logo em seguida. Primeiramente, eu vou dizer assim que eu louvo a Deus que isso aconteça para que manifeste o poder de Deus na vida do povo de Deus. Porque o povo de Deus vem acordar, né? O que aconteceu no monte ali, vem acordar, né? Como aconteceu nas orações nossas de pó de ouro entrar na casa das pessoas sendo ressuscitadas. Como aquela mulher que eu orei, ela estava na tábua da mesa, com a autópsia pronta, né? E ali, morta, e Deus me usou aqui em oração, ela ressuscitou lá. Então, o poder de Deus tem mostrado o seu poder. Mas agora, a pergunta que não quer calar, que as pessoas me mais perguntou: quem matou o bandido? Foi Deus que matou? Podemos afirmar isso? Vamos ver na Bíblia Sagrada o que a Bíblia menciona, o que aconteceu ali verdadeiramente? Antes de mais nada, eu queria somente contar um fato. Uma certa vez, a gente estava profetando a favela de São Quirino, ali na São Quirino, e o que aconteceu no São Quirino? Eu cheguei numa casa, numa favela, um rapaz saiu de trás da geladeira, caçoou a minha vida, me chamou de falso profeta. E ali estava o irmão Alex, né, me zombando, e eu falando de Jesus para ele, né? E aí foi que eu falando de Jesus para ele, e ele ali, eu olhei para ele e falei: jovem, por não ter temido a palavra de Deus, coisas terríveis irão acontecer com você. Mas antes, Deus não tem prazer nisso. Mas ele morreu com 28 tiros e mais de 45 facadas. Acho que depois de 2 dias que eu tive essa visita no lar dele. Outras também que vocês viram ao vivo, aconteceu ao vivo. 3 homens armados, uma macumbeira pagou para esses caras armados, o Exu do ouro manifestou nessa macumbeira. Lá em Ribeirão Preto, o pastor Isaías estava lá, os irmãos estavam tudo lá. E na hora que eles foram para me assassinar, que eu já sabia que eu ia morrer, mas eu fui até a morte porque eu sabia para onde eu ia. Eu abri os braços na live, acho que quem estava na live pode comentar aí. Quando eu abri os braços na live, os 3 foram presos lá na frente da igreja de Ribeirão Preto. Então isso mostra o poder de Deus para aperfeiçoar e a defesa dos seus servos. Agora a pergunta que todo mundo está perguntando: Pastor Júlio, quem matou esse assaltante? Eu queria só mostrar algo para vocês achar que nós crentes, nós temos um defeito muito grande. Nós falamos alto em morte e esquecemos da vida. O que nós temos que relatar é que Deus não tem prazer na morte do pecador. Quando Jesus vem, a nova aliança da graça, ele veio porque havia perdido, senão não vinha, deixar todo mundo morrer. Se você pegar Ananias e Safira, quando eles morreram pelo Espírito Santo, porque não deu de forma nenhuma a porcentagem dos bens que tinha vendido, morreram porque mentiram para o Espírito Santo. Então a pergunta que eu quero dizer a vocês: por que o Espírito Santo não continua matando ninguém? Por que o Espírito Santo não matou você que não deu dízimo? Você vendeu o seu carro
e não deu 10% para a igreja? Por que o Espírito Santo não te matou? É aí que está a pergunta que ninguém consegue responder. Deus não veio para matar ninguém. Eu vou explicar para vocês o que acontece quando um ladrão morre no assalto. Tá certo? Imagina se a gente olhar para esse lado, todos os nossos inimigos que vêm contra mim morrer. No passado, Deus matava e muitas vezes deixava o inimigo prevalecer. Aconteceu que Babilônia prevaleceu contra Israel. E muitas vezes Deus matou os inimigos de Israel, sim, matou. Mas Deus não veio para isso, gente. Deus não mata ladrão. Isso, nós não podemos afirmar isso em nome de Jesus. Isso é um pecado falar uma coisa dessa. E não tem respaldo bíblico nenhum que Deus veio para assassinar alguém. A Bíblia diz que o Filho do Homem veio não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, por causa da situação desse vídeo, muitas pessoas ficam falando coisas que não sabem. Deus não mata ninguém, gente. Acordem. Ao contrário, Jesus disse: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Ah, mas a Bíblia fala que Deus é consumidor, no Velho Testamento. Agora a graça da nova aliança veio por misericórdia e não veio por justiça. Porque se imputasse justiça, nenhum de nós se salvaríamos. Então, vocês têm que entender isso. Deus não mata ninguém. É o diabo que mata. Jesus veio para dar vida. Matou no passado, como as minhas no Novo Testamento, sim. Mas agora a execução de Deus é salvar. Não tem prazer na morte do pecador. Mas por que acontece? Fica aqui que vocês vão entender. Vamos lá. Estava lá o pastor no monte. Os caras pegam de assalto. Um manifesta, outro cai, pum, morre. Tá. Deus matou o homem. Vamos lá. Nós temos aqui. Isso aqui é um assalto. Ó. Criminoso infarta e morre durante assalto. Estamos aqui. Daniel Penafirme explica. A tentativa de assalto aconteceu na Avenida Monsenhor Félix, uma das áreas mais movimentadas de Irajá. O motorista deste carro amarelo foi abordado por dois bandidos quando estacionava em frente... Morreu em assalto, em infarto. Aqui, ó, tudo isso, ó, morto em infarto. Tem um aqui que ele entra dentro da onde vende cerveja. Tá certo? E outros detalhes, olha o que acontece. Assaltante morre em infarto fulminante após mulher dizer: o sangue de Jesus tem poder. Aí que é onde nós vamos entrar aqui, ó. Nós vamos entrar nesse termo e vamos entrar aonde o ladrão, olha, tenta infartar o pastor, ó. O ladrão infarta após tentar assaltar pastor. Quem vê aqui infartou também nessa tentativa de assalto aqui. Temos também o ladrão que infarta aqui do pastor. Nós temos também o ladrão que infarta. Tem um aqui que ele entra dentro do posto de gasolina. Ele abre a porta da geladeira para assaltar bebidas, infarta no meio do comércio de bebidas. Então temos aí ladrão, é o que mais tem no YouTube, ladrão morrendo em infarto em assalto. Então, o que mais tem? Se você puxar aí, você vai ver milhões. De pastor tem bastante. A questão é, vamos lá a questão. Depois eu posso mostrar para vocês, eu não mostro porque senão aí depois o SBT vem com retaliação. Vou explicar para vocês como acontece no mundo espiritual isso, dentro da Bíblia Sagrada, como eu já tenho explicado. Então, o que acontece? Eu já passei por situações dessas? Já. E não foi uma, foi várias. Né? Assim, o poder que Deus tem para levantar, Deus tem poder para assassinar? Tem. Mas não é o prazer de Deus. Deus sofre pelas almas. Se Deus não sofrer, não mandaria eu e você, né? Atrás de almas. Então, a questão é, se nós não tivermos na ligação no mundo espiritual, a gente não consegue ter a defesa de Deus. Como eu também tive a defesa em Ribeirão com aqueles 3 caras armados. Porque o que era para ser picotado, o diabo falou: eu não quero que ele saia vivo. Então a questão é, se não tiver a defesa do espírito, a gente não pode ir contra a morte. O único adversário do espírito é a carne, que vem através da manifestação de homicídios, contenda, malignidade. Então a carne vem na onde? Nas suas manifestações. Carne não é árvore. O único que pode dar frutos é a árvore. Então o espírito é a árvore, frutos do espírito. A carne é ação, são obras da carne e frutos do espírito. No caso, como pastor, pode ver que tem vários pastores que vai assaltar pastor, morre de infarto. A mulher gritou: sangue de Jesus tem poder, morreu de infarto. O que acontece? Nós temos, meus irmãos, um tempo na terra.
E a peregrinação da terra, ela é bem curta. Uma certa vez eu falei sobre vocês, sobre o livro. A nossa vida é um livro que as páginas vão indo embora com o tempo. E vai chegar na página que só chegou do sumário, da capa e da contracapa. E vai chegar uma hora que vai acabar isso. Num caso como esse, muitos não sabem o tempo deles, que resta bem pouco. E aí, o que acontece? O que aconteceu com Isaías quando viu a glória de Deus? Ele caiu ao chão. Então, falta pouco, e ainda ver a glória de Deus na vida de um homem, com certeza, a morte será fulminante, porque está próximo da vida e da justiça. Então, assim, automaticamente, esse já vem falecer antes do tempo. Mas acontece que esse mesmo infarto que dá nesses assaltantes contra o homem de Deus, dá também para os ímpios. Muitos também assaltando casa de bar, por exemplo, onde não tem Deus, morrendo de infarto. E esse tipo de coisas mais. Agora, a questão é, quem matou? Nós não podemos falar que Deus matar ninguém, gente. Tira isso da cabeça. Estamos jogando Deus como assassino. Não. Isso nós temos que chorar por aqueles que se foram. Jamais vamos olhar um assaltante no chão. Morreu de infarto aí, o vacilão. Comédia. Ao contrário. Se a gente olhar pelo amor de Deus, o que Estevão fez? Estevão sendo apedrejado, não imputa neles este pecado. Não foi isso que ele disse? Jamais imputa neles esse pecado. Jesus na cruz, crucificado, o que ele disse? Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Né? Também teve infartos de homem no altar. Vocês também têm que ver que homens chegam no altar e dão um monte de tiro no pastor e os tiros saem dentro da igreja. Então, muitas vezes, nós temos que entender o seguinte: a questão não é como vai ser, como vai ser finalizado isso. O salário do pecado é a morte. Quanto mais você anda nas regiões dessas trevas, mais as trevas têm poder sobre você. Agora, o que a gente pode falar? O que a gente pode fazer? Nós não podemos jamais falar que Deus matou alguém. Nós não podemos falar isso. Deus é vida e paz. Tá? Paulo fala sobre isso. Imagine se todos os adversários de Paulo, até hoje, os discípulos vinga o nosso sangue, vinga o nosso sangue, vinga nosso sangue, vinga nosso sangue. Então por que eles não morreram? Deus não vingou ainda. E quanto tempo os discípulos, eu estou falando de um pecador como eu, como pastor de Minas, como todos os pecadores do Brasil, não. Eu estou falando de homens santos, que a Bíblia diz que o mundo não era digno de receber. Estão até hoje pedindo vingança e Deus não vinga. Não é imediato, igreja. É o salário de cada um. Quando você vai muito para o colo do diabo, é do diabo que você vai mamar no peito dele. Guarda essa palavra que eu falei para vocês. Sentou no colo do diabo, é para mamar no peito dele. Pode ter certeza disso. E ele vai te pegar como criança. Então, é essa administração. Não quer morrer, não pratica o pecado. Pode ser, seja com o pastor, seja com qualquer outro, como a gente viu aqui, né? Pode, qualquer outro que anda, estão invadindo o posto de gasolina para roubar cerveja e morrer de infarto. Jesus estava lá no posto de gasolina, onde tinha cerveja, cigarro, aonde era ímpio atrás do balcão? Não, não estava. Então foi Deus que matou ali também, né? Então só porque nós é homem de Deus que a gente não podemos fazer essa parte de coisa. Tampouco eu também. Nós podemos relatar o que aconteceu, mas não podemos nos exaltar de forma nenhuma. Se o miserável pecador é ao contrário, era para a gente estar chorando pela morte desse assassino ou desse ladrão. Então não podemos deixar a coerência bíblica, não podemos deixar a euforia, o sentimentalismo de achar eu sou o cara, eu sou maior, ninguém toca em mim. Ao contrário, pode tocar sim, com toda certeza. Isso foi um fato de Deus mostrar que realmente o homem está seguindo em passos largos a escuridão. E vai sim receber em troca aquilo que vai fazer. Então, é realmente um vídeo muito forte? É um vídeo muito forte. Que mostra também a essência de quem realmente se separa e se prepara para Deus, aonde não estava no bar, o pastor não estava bebendo cerveja, o pastor não estava se drogando, ele estava orando. Então, automaticamente, as trevas, a Bíblia diz que a luz veio ao mundo e as trevas a não a compreender, e tampouco venceram a luz. Então, não podemos falar que somos os melhores, os mais santos, nem eu, nem o pastor lá e nem ninguém aqui. Devemos pedir a Deus misericórdia, para que Deus salve a vida dos ladrões, dos assaltantes, dos assassinos, porque são almas que estão descendo ao fogo do inferno. E seria, meus irmãos, muito triste, né? Muito triste a gente olhar uma alma para o inferno e ficar feliz. Isso não se traz inveja,
isso não se traz nada. Eu acho que agora é a hora da gente chorar por almas que se perderam, tá certo? Então, deve sim buscar a Deus enquanto se pode achar. Então, esse fato, como tem muitos no YouTube, que ladrões morrem de infarto, né? Ladrão infarta, que tem muitos, milhares de ladrão aqui infartando, né? Em roubo, ladrão infarta de assalto à farmácia, dá uma olhada. Isso aqui foi na flagrante que acaba de chegar. Na farmácia. Um dos assaltantes passa mal. Olha lá o momento que ele vai cair, ó. Pumba. Olha lá. Esse caiu também, ó. Tava tirando o dinheiro do caixa. Dinheiro do aí caixa. A moça vai lá, fala, moço, tenta reanimá-lo. Tá moço. Ele morreu roubando também, olha ela só. Ela faz inclusive ali uma massagem cardíaca. Olha só. Ó. O dinheiro. Olha lá, vai roubar. No roubo, um dos assaltantes passa mal. Olha lá o momento que ele vai cair. Você está entendendo? Então não é questão. Isso aqui não tinha monte, não era monte aqui, era uma farmácia. Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado nessa questão aí, né? Então, não é mexer com o homem de Deus, gente. Vocês não podem olhar para esse lado. Imagine se eu começar a orar para todos os meus inimigos morrerem. Imagina se todo mundo que toca em mim e não toca no ungido do Senhor. Não existe isso, gente. Pedrejaram Paulo, tiraram a roupa de Paulo. Anás, Caifás não morreram fumigando, não, tocaram em Jesus. Para com isso, abre a mente. Não é questão não, se o homem de Deus falhar dentro da favela, ele morre. Ele morre. Tem essa não. Pode ser homem de Deus que for, se não andar, temos que ser homem primeiro, para depois ser de Deus. Vai lá, homem de Deus, eu vou lá e cato uma criancinha, estupro uma criança na favela. Eu sou homem de Deus, e aí, como fica? Então é isso. Eu vou levar pancada, vou ser arrebentado. Não procede. É coisas que a favela não admite. É mais ou menos por aí, igreja. Não é questão de homem de Deus, não. Falha para você ver, erra para você ver. Então a questão é essa. Precisamos entender que essa defesa que eu tenho não vem por mim, pelo poder de mim, vem pelo poder da misericórdia de Deus que defende os seus. Entende? É os que defendem os seus. Estevão, apedrejaram Estevão. Estevão é um homem cheio do Espírito Santo. Então por que a pedra acertou Estevão? A pergunta eu quero perguntar a você que está em casa. Por que essa pedra conseguiu atingir a cabeça de Estevão? Eu estou falando de Estevão. Não estou falando de Júlio César, não. Um menino muito mais santo que eu. Por que Paulo ficou nu? Por que cataram e espancaram Paulo? Paulo, estou dizendo. Paulo, estou dizendo. Estou dizendo. Por que então que tocou neles? Ele não é homem de Deus? Paulo não era homem de Deus? Estevão não era homem de Deus? E por que eles foram feridos? Jesus, depois de Estevão e depois de Paulo, sabe o que ele disse? Vocês serão perseguidos, apedrejados, humilhados. Ao contrário, a igreja está... Jesus falou, eu vou jogar vocês no meio dos lobos, como um cordeirinho. Ao contrário, é normal você ver um pastor levando pancada. Vai ser normal você ver um pastor sendo apedrejado por amor a Jesus Cristo. Não é defendido, não. Deus defende até o momento que Ele quer. Coloque seus anjos, guarda. Mas o destino da igreja é morrer. O destino da igreja é sofrer, é derramar sangue. Então, eu louvo a Deus do que aconteceu, para que haja temor no meio do povo, para que eles vejam que o salário do pecado é a morte, independente de qualquer situação. Independente de qualquer situação. Né? Então, não vamos aqui, isso, assalto, ladrão morrendo é o que mais tem no YouTube, infarto. Vamos pedir perdão a Deus, porque nós tivemos conclusão de que nós estamos felizes pela morte do ímpio, sendo que nem Deus tem prazer nisso. Tá bom? Então, que Deus tenha misericórdia, né? Se morreu ou se não morreu, não sei, das almas que já desceram, dos que vão descer ainda. Irmãos, não adianta vermos poder, não adianta ver tudo. E é a coisa mais interessante que quando eu orei que aquela mulher ressuscitou lá na pedra do ML, ninguém chega a falar glória a Deus. Mas quando alguém morre, glória a Deus, olha aí, vai mexer com o homem de Deus. Parece que a gente tem prazer na morte do que na ressurreição. Entende?
Nós temos prazer na morte do que na ressurreição. É como se faz, pastor Júlio fumando crack, maconha, 100 mil, 200 mil. Pastor Júlio ora, cadeirante levanta, 3 mil. Nós somos assim. Nós somos dessa forma. Nós adoramos vingança. Nós adoramos vingança. Tem até um vídeo muito interessante sobre isso, né? O julgamento de Deus. Que ainda ele fala, né? Sobre essa questão que nós adoramos vingança. Isso é verdade. Nós adoramos vingança. O mundo está cheio de mentirosos. Olha só, olha que interessante. Vocês vão ver que interessante esse vídeo para a dimensão de vocês. Então, se vocês viram Deus lá com a espada matando a pessoa, cuidado, gente, o que vocês estão falando. Muito cuidado. Vamos lá. Olha só que esse vídeo aqui é interessante, ó. Deixa eu fechar aqui. Nós estamos ao vivo. Deixa eu fechar aqui para vocês pegarem. Esse aqui, ó. Olha só que interessante. O mundo inteiro está cheio de mentirosos, assassinos e fornicadores. Nós adoramos vingança. Olha isso. Viu o que ele disse? Nós adoramos vingança. Isso é uma verdade. Nós queremos isso. Nós não tem prazer nenhum e ninguém de vocês estão chorando pela morte do cara. Mas estamos lá, mexe com o povo de Deus, é isso aí. Vamos lá, vem Satanás, vem Satanás, vem Satanás. Não é Satanás não, é uma alma. Uma alma que tem família, que tem sofrimento, que chora. Entende? É isso que a gente tem que fazer, né? E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que grudar nessa razão, tá? Por isso que eu falo para vocês, não vai por mim, não vai por homem, pecador nenhum. Poderia ter uma senhorinha da Deus e Amor lá de coque. Deus poderia ter protegido ela de mesma forma. Mas que Deus, louva a Deus pela vida desse irmão, que Deus abençoe o ministério dele, que ele venha crescer na graça do conhecimento, que era necessário, é bem necessário isso, porque a gente tem que amadurecer no conhecimento, e que Deus abençoe sua família, sua casa, mas que vocês entendam que nós adoramos vingança. Olha só, de novo, para vocês verem, dá uma olhada, ó. Assassinos e fornicadores. Nós adoramos vingança. Nós todos estamos amaldiçoados pelo pecado. As Escrituras declaram: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vamos ver o que acontece a um pecador quando ele morre. Este homem achava que tinha tudo na vida. As Escrituras dizem: então direi à minha alma, tens em depósito muito... Vamos ler uma coisa aqui interessante. Está escrito em Provérbios 24: quando caiu o teu inimigo, não te alegres, e nem quando tropeçar se regozije o teu coração, para que o Senhor não veja isso e seja mau os seus olhos e desvie dele sua ira. Provérbios 24, 17. Então vocês que estão na internet lá comentando, é isso mesmo, tem que fazer isso, não faça isso, Deus não tem prazer nisso. Descansa, come, bebe e regala-te. Ô irmãos, eu queria dizer uns faltos de conhecimento aqui. Eu não estou dizendo que o pastor se alegrou, eu não citei nome de pastor. Eu estou falando nós, em conjunto com a igreja, se alegrar numa situação dessa. Então, por favor aí, em nome de Jesus, vamos parar de contenda aqui, por favor. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite... Vocês que é filho de Satanás, tá vendo? Vocês são os filhos de Satanás. Tá vendo como que vocês tiram as coisas da onde não existe para causar contenda? Cuidado com a língua de vocês aí. Principalmente a hora da pipoca aí. Te pedirão a tua alma. Está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como o trago da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Pronto. As nossas iniquidades, como o vento, nos arrebata. Aí que é o problema. E é isso que a gente tem que entender. Então nós não podemos, nós, a igreja, não podemos de forma nenhuma
ter prazer na morte do pecador. De forma nenhuma. E eu quero louvar a Deus que logo, logo nós vamos embora da terra. Existe uma cidade santa que lá não haverá mais morte, nem pranto, nem choro, nem dor. Então Deus, Estevão disse, não imputa neles esse pecado, com a cabeça cheia de sangue. Devemos perdoar os que vos aborrecem. Então falar que Deus mata, eu quero um respaldo bíblico. Por que o Espírito Santo matou? Para que haja temor na igreja. Ele não mata mais. Eu quero um respaldo bíblico no Novo Testamento. Eu quero que algum de vocês me passe. Deus não veio para matar ninguém. É o homem que se lança ao colo do diabo e pega o seu salário. Vai, me mostra alguma coisa na Bíblia Sagrada que Deus mata as pessoas. Velho Testamento, acabou. Ananias e Safira morreu para que haja temor na igreja. A Bíblia fala, para que haja temor. Vê se morreu mais gente porque não deu dízimo. Não, só deu exemplo, usou dois como morte, como hoje a facção faz na favela, dá exemplo. Alguém me fala, né? Me fala, quando também a gente lembra também da morte de Herodes, que morreu com infarto, né? Por que morreu com infarto? Era necessário, queria ser maior que Deus, mas lembrando, quem matou Herodes? Onde está a acertativa de quem matou Herodes? Tomar muito cuidado com isso, tá? É só esse aviso para vocês. Que Deus abençoe todos vocês. E lembrando, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, não é inscritos, não é canal, não é placa de igreja, não é ser pastor apóstolo que vai salvar nossa alma. Precisamos cada dia ser obediente à palavra de Deus, porque Jesus está às portas. Não adianta a gente ficar, é como assim, né? A gente acabou de postar um vídeo agora no canal sobre os pó de ouro na parede, na carteira de trabalho, né? Esses sinais e prodígios não vai salvar minha alma, tá bom? Jamais salvará minha alma da condenação eterna. Então eu preciso fazer juízo e justiça, tá bom, igreja? Então que fique isso e que Deus abençoe o ministério do irmão e que Deus abençoe a todos vocês. Então, eu tive que passar para vocês a visão que Jesus não está se agradando com você falando esse tipo de coisa, você que está em casa, e também nos comentários e compartilhando, dizendo, olha aí, vai, tá? Te mostrei aqui que não é só com o pastor que acontece isso com pessoas na bebida, acontece isso com pessoas que estão do outro lado, que não é Deus. Deus não tem prazer na morte do pecador. E quando Deus fala que é fogo consumidor, é em que sentido? Não é em sentido de morte. Quando o fogo desceu para consumir o pecado, filho. Então parem de colocar o meu Deus, Jeová o Santo, que está aqui na terra. Eu vou matar. Não. Deus é amor. E nele não há trevas alguma. Tá bom? E lembrando, por isso que foi avisado. Louco, esta noite lhe pedirão a tua alma. Aí que é o problema, já está um aviso. Então quem pede a alma não é Deus. O diabo pede para Deus. E Jesus disse que ele passa no campo e as árvores que não dão fruto, ele corta. Exatamente. Então o salário do pecado é a morte. Agora quem corta é a morte, não é a vida ressuscita. Deus só dá o decreto de que isso está estabelecido na lei de Deus. Chegou até o limite, tem que ser cortado. Então já é uma coisa que a gente já conhece desde o começo. Quem está aprendendo bastante com esse ensino? Então que nós venhamos se unir para combater o mal. E agora, você que está aí, que viu esse vídeo, você que está vendo esses vídeos, vai atrás dos assaltantes, prega para eles não morrerem. Você vai aí? Ah, apertou, né? É, apertou para você. Agora apertou para você, né? Agora não é comigo que tá falando. Agora, isso aí não é comigo, não. Deixa eu limpar aqui, a roupa aqui, isso aqui não é comigo. Agora essa parte aí já não é minha. É, aí pega você, né? Viu o que aconteceu? Então vamos atrás desses. Agora você some, né? Ei, hipócrita. Então agora é a hora de atrás dos assaltantes. Vai deixar eles morrer de novo? Vai deixar Deus matar eles de novo? Ah, gente, não vão fazer isso com nós, não, né? Vai fazer isso com nós? Né? Vai fazer isso com nós? Nós é a igreja. Vocês vão fazer isso com nós? Não. Vai deixar a igreja sem resposta? Vai fazer isso com nós mesmo?
Vai ficar calado agora? Tá aí. Então, já que você falar, Deus mata, e tem prazer que os assaltantes morram, pregue para eles ir para o inferno. Toda favela tem assaltante, tráfico também tem assaltante. Então, vai para as favelas e fala, pega esse vídeo, mostra para eles se isso servir para vocês, para evangelizar. Tá aqui, ó, se converta, vá atrás. Mas não chegar aqui e falar, tem que morrer, Deus mata mesmo, mexer com o homem de Deus, não é assim que funciona, gente, já te expliquei para vocês aqui. Então, por favor, almas têm um valor muito mais que tudo. Qual é a diferença? Só para encerrar, para vocês terem uma nética da situação. Quem entendeu bastante, quem aprendeu bastante hoje, quem aprendeu. Então, Deus não tem prazer na morte do pecador, gente. Está na palavra, ele não tem prazer nenhum. Mas que ele viva. Então, quando acontecer isso, não vamos falar que foi um anjo, não vamos falar que foi Deus, tá certo? As mortes que aconteceram foram para dar temor na igreja. E por que você não dá o dízimo e não morreu como Ananias e nem Safira? Não morreu. Então eu acho assim, o que vai nos levar à salvação é a obediência da palavra, né? E é ela que nos leva a salvação. Pedro, que acompanhou Jesus, morreu. Não toca no ungido de Deus. Isso foi com Davi, gente. Agora tem que tocar no ungido e tem que matá-lo. É o que está na palavra. É a Bíblia, não sou eu, é a palavra de Deus que está falando isso. Tá certo? Vocês vão ser apedrejados, vão ser perseguidos, caluniados, odiados. Não, ninguém toca. Não toca? Só se Deus falar não. Mas é decretado já a sentença da igreja que ela vai sangrar. Tá certo? Quem todos aprenderam? E que fica de exemplo. Baixada Santista tá cheio de bandido. Caraguá, Minas Gerais tem a Serra, tem o Sovaco da Cobra, tem Betim, que a gente fez trabalho lá. São Paulo tem Capão Redondo, São Mateus, Zona Leste, Capão Pecado, Cracolândia. Então você que está aí, que é o pá, vai atrás dos caras. Não deixa os caras morrer aí, não assaltar um pastor outro, ou um posto de gasolina. Tá bom? Deus abençoe. Beijo vocês, deixa correr que a obra não para. Deus abençoe. E lembrando, vídeo novo no canal, tá lá, quem viu lá a oração dos pozinhos de ouro, já postei no canal. E vambora, tá bom? E outra, nós vamos ser mortos pela palavra. João Batista foi, Paulo foi, Pedro foi, Tiago foi, Felipe foi, Bartolomeu foi, João foi, muitos foram, Lucas foi. Então todo mundo vai morrer pela palavra. Não adianta falar, que ninguém toca. Toca sim, toca. Isso aí toca sim, mas existe a defesa de Deus, mas por um momento que não é oportuno vindo dos céus. Um momento é como se fosse um atalho entrar na vida e Deus fala, não, agora não é hora. Por isso que Jesus falou assim, ainda mulher, não é chegada a minha hora. Jesus mesmo falou, minha hora não é chegada. Mas vai chegar uma hora que eu tenho que derrubar esse corpo. Então a hora, quando é chegada, não tem ninguém que pode parar. Ele diz que a água chega até Paulo e diz, Paulo, suba, é a hora de ser decapitado pelos fariseus. Um grande abraço a todos vocês, Deus abençoe e vamos chorar para essas almas para que elas venham se converter do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, meus irmãos. Um grande abraço a todos vocês, fiquem na paz, até o próximo vídeo. Fui, deixa eu lá trabalhar um pouquinho. Pai do Senhor, paz igreja, Deus abençoe.